Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês aqui para esse segundo dia de Masterclass sobre as nossas soluções de AD. Bom dia, Fernando. Bom dia, Tonimar. Deixa eu passar o controle para você aqui já. O pessoal está acessando a sala. Dar os recados aqui, então, referente ao que nós teremos hoje. Hoje será dedicado à questão de monitoramento e auditoria do AD, né, da Microsoft. Esperamos que todos aí curtam e aproveitem bem o dia. Vou compartilhar também aqui no bate-papo algumas informações sobre como é que está o nosso canal no YouTube e nosso blog também, para vocês terem o acesso. Então, bom, agora com a apresentação aqui em dia, bom dia a todos que estão participando com a gente para mais esse dia de Masterclass. Hoje a segunda sessão, né, será apresentada aí, onde o foco nosso vai ser falar sobre a importância do monitoramento e auditoria do Active Directory. Caiu de novo o Fernando aqui. Eu vou tocar por aqui e aí depois a gente vai trocando as figurinhas. Então hoje nós temos uma agenda um pouco extensa de tamanho, mas a gente vai simplificar todos esses tópicos. Então a gente tem algumas perguntas aí, né, para ser respondido. A principal dela é por que monitorar e auditar o Active Directory, os principais desafios, né, que a gente enfrenta para fazer essa auditoria do Active Directory, alguns métodos, né, estratégias de auditoria, então a gente vai entender a importância também desses gaps que essas estratégias proporcionam para a gente, né? Então a gente tem várias abordagens com relação à utilização de ferramentas, né, até questão nativas, porém a gente tem uma deficiência com relação a esse ponto. E um ponto importante, né, que é realmente qual que é a importância da auditoria contínua no Active Directory, né? Por que a gente precisa ter essa auditoria de forma contínua? Além disso, né, oferecer o monitoramento, né, de uma forma simplificada. Vamos falar, né, do nosso AD Audit, que é a solução da Manage Engine para realizar essa auditoria contínua. Como receber alertas em tempo real, né, a gente ser notificado, qual a importância da gente ter essas informações na hora que ocorre um incidente para evitar problemas maiores. Rastrear as atividades também, né, saber o que se passa no nosso ambiente. Não adianta eu ter lá o meu Active Directory, fazer auditoria e não trabalhar essas informações, não conhecer o comportamento da minha infraestrutura do Active Directory. Aí, no caso, também identificar e proteger os acessos privilegiados, né, com essa questão de rastreabilidade. E, claro, né, importante aí a detecção. Antes da gente iniciar, a gente vai soltar uma pergunta para vocês aí sobre alguns desafios que vocês enfrentam no ambiente de vocês. Então, eu vou soltar a pergunta aqui para vocês agora. Todo mundo estiver aí. E a ideia desse questionário aí é bem simples, né? É saber hoje no ambiente de vocês qual é o principal desafio enfrentado, né? Se é a questão de relatórios de conformidade, gerar relatórios completos de forma simplificada, né? A gente sabe, como o Fernando mostrou na última terça-feira, você pode fazer várias ações através do PowerShell e depois precisa exportar isso para um CSV, né, extrair, passar para um Excel da vida e tentar ali ter essas informações. Então é muito maçante, né? Para não falar outra coisa que pelo horário a gente não pode falar. Mas é completamente trabalhoso fazer esse tipo de ação dessa forma. A gente precisa de ter algo ali na ponta dos dedos, né? Imagina, chega o auditor, né, que essa palavra auditor já gera um medo em muitas pessoas da área de TI. Chega um auditor e pede algumas informações, até você entregar essas informações, provavelmente vão estar defasadas. Então, qual que é a importância de gerar essas informações? Um outro ponto que a gente tem aí no questionamento é com relação a visualizações de alterações efetuadas no AD.
né? O que a gente tem aí sobre o que foi realizado, né? Um usuário que foi alterado, uma permissão, de repente acesso a um servidor que foi realizado fora do horário. Então a gente precisa ter esse acompanhamento também, tá? E claro, né, a questão de rastreabilidade dos eventos de autenticação. Será que está rolando um brute force? Então, quais são os desafios que vocês enfrentam aí no ambiente de vocês? Então, acho que todo mundo já preencheu o questionário. Então, a gente tem aí, aqui como resultado, tá, tem mais gente aqui agora, voltou de última vez, ganhando aí, por enquanto, né, até encerrar aqui, a gente tem a questão de gerar relatórios completos de fácil interpretação. Aí com 67% dos votos. E aí, na sequência, vem a questão de gerar relatórios de conformidade, que a gente tem aí, e depois o restante dos pontos das outras questões. Tá, então, dando continuidade aqui, vamos lá. Enquanto a conexão do Fernando ali se resolve. Por que é importante a gente monitorar e auditar o Active Directory? Aí eu vou deixar o bate-papo aberto para vocês, para a gente, durante a apresentação, a gente ir falando. Isso aqui é um tema bem dinâmico, né? A questão da auditoria. Então a gente vai fazer essa troca de informação. Por que eu preciso monitorar e auditar o Active Directory, né? Mas a gente sabe, né? O AD ele é um dos principais alvos de ataques, tanto você utilizando ele on-premise ou utilizando ele como um serviço da Azure, né, na Microsoft. Então, você tem ali a questão das contas privilegiadas, contas de serviço, contas de usuários. Existem brechas com relação à questão de senhas, né, uma senha fraca. Então, a gente precisa monitorar isso para eliminar esse gap, de repente, de um ataque interno, né, de repente, um usuário mal intencionado que está insatisfeito com a empresa, tentar realizar um golpe a partir da própria empresa, ou até mesmo, né, se utilizar o serviço da Microsoft na nuvem, né, o Azure, o AD na Azure, você sofrer com ataques externos, né? Por mais que você esteja na nuvem da Azure, você não está 100% seguro, porque você tem um perímetro ali, né, tem uma órbita ao seu redor ali de outras empresas, de outros servidores, de outros recursos, que podem tentar fazer acesso externo ao seu ambiente. Então, você precisa estar sendo monitorado para evitar ataques. É até um ponto, né, importante para quem já é usuário da Azure e sabe que eles não recomendam a criação de usuários como root ou como administrator, porque são usuários padrões, e ali é onde basicamente já vai de frente, né, e fica fácil para o pessoal realizar alguma ação. Então, passando aqui, um dos principais pontos, né, a gente acabou colocando aqui justamente a pergunta que a gente fez para vocês, questão de gerenciar relatórios, gerar relatórios completos de fácil interpretação, gerar relatórios de conformidade, né, receber a notificação. Então, todos são pontos que a gente tem aí que ter esse cuidado, ter essa informação para a tomada de decisão. Então, o AD Audit é uma solução de auditoria, não tenho aqui gerenciamento, tá? O gerenciamento ficou no nosso AD Manager para fazer todo o controle com compliance, com conformidade. Aqui apenas o foco é auditar o ambiente do Active Directory, saber o que está realmente rolando dentro, né? Então, por exemplo, se alterar um usuário, ter essa informação de que foi auditado, saber quem auditou, quando auditou, né? Ter todas essas informações para ajudar a gente. Então, existem alguns métodos, né? Agora falando sobre a questão da auditoria, né? Algumas estratégias sobre a questão da auditoria. A gente tem a auditoria padrão, né? Que consiste na coleta das informações do AD. Aí a gente tem auditorias pontuais, né? Que a gente vai fazendo pontualmente ali, bloco por bloco, extraindo essas informações para facilitar o nosso gerenciamento, né? E também a gente tem a famosa auditoria contínua. Mas realmente ela é contínua do Active Directory ou a gente consegue realmente realizar ela de forma contínua?
Então, vamos passar aqui um ponto. Só voltar a tela para cá. Então, aqui as estratégias e os gaps. Né? Então, a gente tem aqui dois exemplos de auditoria contínua, de auditoria pontual, né? Então, a gente tem um determinado período, a gente tem essas informações, porém, a gente gera uma lacuna entre um ponto e outro dessa auditoria, que a gente faz de um pedaço e outro. Então, nesse momento aqui, a gente acaba criando um gap de monitoramento da nossa auditoria. Então, a gente acaba deixando passar aqui informações, conteúdo que a gente poderia utilizar. Então, a gente tem esse primeiro cenário aqui, e depois a gente tem uma outra, né, que seria menos espaçada, né? Então, aqui a gente tem um período muito grande, né, de tempo de análise, e aqui a gente tem espaços curtos e vai fazendo essa auditoria num espaço reduzido de tempo, né, uma tentativa de você ter a continuidade. E aí a gente tem um outro cenário, né, que é com relação a você fazer essa auditoria realmente contínua, sem parar, né? Eu não tenho que intervir no ambiente. E aí que entra, né, essa importância de você ter aí a auditoria contínua, que é você ter o status do sistema em andamento, né? Então, sem precisar parar ou fazer alguma intervenção para coletar essas informações, eu vou fazendo todo o acompanhamento. E, claro, a questão da atividade suspeita. Imagina, eu paro, vou olhar um bloco de informações e aí eu deixo passar ali, porque eu não estou dando uma atenção. Então, se a gente for fazer um exemplo bem simples aqui, imagina que eu estou contabilizando votos, em vez de eu ter um sistema que vai fazendo ali a automação dessa minha votação ali, pegando tudo que está passando por ela e já auditando as informações de uma forma mais rápida, eu paro, vou pegar ali as informações que eu tenho naquele meu bloco, analiso e aí eu deixei passar uma esteira minha ali de monitoramento, um volume grande de informações que passou, ou que seja o mínimo do evento, mas um evento importante que passou ali, eu deixo de auditar ele. Então, como é que a gente faz isso, né? E, claro, aí tem a questão da conformidade, né? Deixei passar um evento, possivelmente eu não estarei mais em conformidade. Então, a gente tem aí, através do próprio AD Audit, a opção, né, e a forma de facilitar, né, simplificar a implementação da auditoria do Active Directory de uma forma contínua. A gente vai mostrar para vocês como isso funciona na prática. Tá? Então, através do AD Audit, a gente consegue garantir tanto a auditoria do Active Directory, quanto a auditoria, né, da parte de fim, de integridade de arquivos. Então, a gente consegue ter também essas informações em uma solução só. E aqui, como o AD Audit entrega, né, essa questão do monitoramento e da auditoria realmente contínua. Veja que eu não tenho aqui na minha timeline cortes, né, para fazer a auditoria. Eu tenho ela realmente em tempo real. Então, a alteração que é feita, no momento que é feita, ela já está sendo auditada pelo AD Audit e apresentando em gráficos, em relatórios. Então, você tem aqui realmente a verdadeira forma de ter auditoria contínua na linha do tempo. E aí, aqui um pouco, né, sobre o nosso AD Audit. Então, a gente consegue ter aí informações como auditoria de logon, a questão de análise de bloqueio de conta, isso é importantíssimo, né? Saber o porquê que está ocorrendo um número excessivo de bloqueio de contas. Um outro ponto importante, aí já entrando na questão de machine learning e inteligência artificial, a ferramenta consegue te fazer análise ali, saber, né, monitorar a hora de trabalho dos funcionários, né? De repente o Tonimar tem um horário comum, né, das 9 às 6 da tarde, e aí dependendo do dia ele mudou esse padrão de trabalho dele, começou a ser das 9 da noite às 10 da noite. Opa, alguma coisa está acontecendo. Preciso saber esse porquê que aconteceu, né? Então preciso auditar esse ponto. E isso é uma tarefa, né? Se a gente voltar alguns minutinhos no que a gente conversou, como é que eu faço isso de forma nativa no Windows, né? Qual o tempo que eu demando para ter essa informação? Será que eu vou ter essa informação? Essa é uma grande pergunta que a gente precisa responder. Tá? A questão de notificação de mudanças, né? Então a gente precisa estar notificado. Então ocorreu uma ação, eu posso notificar o time de segurança, de repente, para já fazer uma análise, ou principal, né, fazer a remediação
enquanto o time de segurança trabalha, a questão de monitoramento das ações de usuários privilegiados, né, saber o acesso de cada um e tudo mais. A gente tem algumas integrações com relação a mudanças de arquivo, né, a parte do fim. A gente suporta tanto Windows, NetApp, EMC, Synology, o Itachi e Highway também. Aqui, então, não fica preso somente a parte de gestão de file server Microsoft. Aí tem suporte a outros também. E aí, como eu comentei, né, a parte de detecção e ameaças internas também. Detecção de ransomware. Então, a gente pode, a partir daqui do AD Audit, verificar o comportamento e falar, opa, está ocorrendo aqui um ataque de ransomware, tomo uma remediação e faço o bloqueio aí desses meus recursos que estão sendo infectados. E claro, né, parte de relatórios de conformidade também aqui. Então, mais um pouco aqui sobre o AD Audit, né, que a gente consegue fazer com ele, além de que eu comentei já do AD On-Prime, a gente consegue fazer o Azure AD também, parte de servidores, o Windows, estação de trabalho e tudo mais. Então, um ponto importante aqui do AD Audit, que eu estendo esse meu monitoramento de auditoria para as estações de trabalho. Então, imagina que um usuário executou um PowerShell, um script PowerShell, eu consigo ter essa informação e já, claro, né, criar formas de remediar esse tipo de ação. Então, aqui a gente tem essas informações. Aí um pouco mais aí sobre os tipos de relatórios de conformidade, né? Eu vou comentar isso aqui na prática com vocês, mas aqui para deixar na apresentação. Então, nós temos desde SOX do GDPR, relatórios de ISO. Então, a gente tem bastante informações que a gente pode atender via o AD Audit. Aqui algumas premiações que o AD Audit ganhou aí nos últimos anos, tá? Reconhecimentos aí pelo Gartner, por exemplo. E aí a questão também sobre relatórios, né, alertas em tempo real. Então, a notificação de uma forma bem simplificada de como que tudo isso daí funciona. Então, o que ocorreu, eu posso mandar por e-mail, mandar um SMS, ter ali a informação no momento que ela ocorre. Tá? Então, eu consigo ter esse tipo de controle também. Então, vamos mostrar aqui na prática para vocês. Então, continuando aqui, essa é a cara do nosso AD Audit. Né? Então, aqui eu tenho informações importantes, por exemplo, a questão dos top users que tiveram falha de logon. Então, eu posso pegar aqui do último dia ou dos últimos 2 dias e ver as informações. Então, esse aqui é um relatório bem legal, você já tem no dashboard, né, fora outros que a gente vai comentar aqui, já da quantidade. Então, tem alguns usuários aqui, que a gente criou aqui, hacker, tem o meu usuário, tem o administrator, tem o usuário invasor, tem o usuário 565, etc. aqui. Então, eu consigo ter já em tempo real essas tentativas de acesso por usuários. Então, aqui eu tenho vários tipos de erros aqui em questão, né? Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, nesse usuário hacker, eu já vou ter as informações na ponta do meu dedo. E isso em tempo real, né? Na hora que ocorreu as tentativas. E o que foi? Foi uma tentativa de acesso com um usuário que não existe. Então, todos os relatórios aqui no AD Audit vão te dar informação de quem, quando, né? Então, a gente tem aqui quem, onde estava, né? Qual foi a máquina, qual o domain controller, o horário, né? Então, a gente já tem aqui o quem, onde, né? O quando e o que foi feito. Então, a gente já tem a informação. Possivelmente, um ataque de brutal force aqui, fazendo um teste para ver se aquele usuário batia ou não. Então, a gente tem aqui o meu usuário, foi feito um teste também. E aí a falha aqui foi a falha de senha, não foi a falha de nome. E aí eu tenho essas informações aqui para facilitar a nossa vida. Informações também sobre gerenciamento de conta nos últimos 7 dias ou 30 dias. Então, os computadores que foram modificados, computadores que foram criados. Então, a gente criou um computador aqui. Quem criou, as informações, todas elas na ponta dos dedos também. Então, eu consigo tirar aqui já um raio-x do meu ambiente. E aqui a gente tem a figurazinha, né, que parece o Pac-Man aqui para cima. Na verdade, a gente tem aqui o gráfico já da quantidade de eventos por tipo, né? Então, aqui no caso de usuário com nome errado e aqui com senha errada. Então, eu já consigo por aqui
ter a informação do ambiente, saber o que está acontecendo, qual é o tipo de evento, né, a falha que está ocorrendo. E embaixo, esse aqui é um relatório bem legal que o pessoal tem utilizado muito, até para saber a questão do pico de logon, né, qual é o horário que tem o maior pico de logon. Para quê? De repente fazer uma aplicação de patch, ou vou usar esse horário que tem uma maior carga de logon, ou vou usar um horário mais tranquilo para fazer isso. A gente consegue saber também onde que pode gerar gargalo se eu fizer alguma alteração no meu ambiente. E outros, claro, que a gente tem a informação e a ideia de que não tenham erros, né? No caso de lockout de usuários, então a gente tem aqui nenhuma informação porque não ocorreram erros. Assim como aqui também a ideia, né? A gente não ter falha de logon. Então a gente garante isso. E outras informações que a gente tem aqui, como no caso alterações de senha, né? Ou configuração de usuários. Então eu clico aqui, também tem as informações na ponta dos dedos. Então o usuário da Naila foi alterado pelo usuário administrador nesse período aqui, qual domain controller que ele foi feita essa alteração, e no caso dela foi alterada a senha. Aqui, aí tem outro usuário, aí já começa a vir todas as contas, tá vendo aqui, ó, tentativa, o que tentou, então a gente já consegue ver todas as informações e tudo que rolou recentemente de alterações. A gente tem todas essas informações aqui. E a gente tem a possibilidade, né, de ver um sumário aqui também, uma coisa mais por números, né? De repente gerar as informações por um auditor também. Então a gente consegue ter esse tipo de informação aqui, certo? Então a gente tem essas informações. E aí a gente entra na questão de relatórios. E aqui que tudo começa a acontecer. Então aqui já na parte de relatórios eu tenho uma divisão por Active Directory on-premise ou para Azure AD. E aí eu começo aqui, se eu vim para Azure AD, vou ter relatórios voltados ao que a plataforma oferece. E para o Active Directory on-premise, outros relatórios. E aí, por exemplo, eu tenho aqui um relatório de falha de logons. Então, eu tenho aqui a minha contabilidade, posso ver aqui o período que eu quero. Então, na última hora, se eu tive um caso, nas últimas 2 horas, 12 horas. Opa, teve um usuário aqui nas últimas 12 horas, false. Tentou logar aqui. E vamos olhar aqui os detalhes sobre o que houve. Né? Então, eu vejo aqui o que aconteceu com ele. E é importante, né, e o que é legal aqui, se for uma conta que tem atrelado serviços, tarefas agendadas e outras atividades dentro da minha infra, ele vai mostrar aqui para a gente. Então, deixa eu pegar um outro exemplo para ficar mais fácil. Pegar, por exemplo, o Administrator, que teve um erro de senha, e na hora que eu venho aqui para detalhes, eu consigo ver tudo que está atrelado a essa conta. Então, opa, esse é um usuário, tem um certo privilégio, né? Uma conta que tem serviços atrelados a ela, qual é o computador. Então, tem esse mapeamento aqui. Qual que é o serviço que está atrelado? Não tem tarefa agendada atrelada a ele. Aqui a parte de mapeamento também não. Então, tem aqui os processos que estão rodando, outras informações. Applications, tem alguma coisa? Eu posso clicar aqui. Opa, já trouxe as informações sobre logon relacionado à aplicação. E aí a gente vai trabalhar aqui e ver todas essas informações sobre a conta. Então, se tivesse o ActiveSync, logon recente, tudo isso eu tenho as informações aqui, o Radius. Então, assim, simplicidade, a informação está aqui, preciso gerar um relatório, está fácil. Posso exportar como CSV, PDF, HTML ou Excel. Então, posso fazer isso. Preciso adicionar ou remover colunas. Então, posso vir aqui e colocar aqui as informações do que eu quero também. Então, a gente consegue simplificar toda essa gestão. E aí existem uma série de outros relatórios, né? Por baseado em usuários, por tipo aqui de falha. Primeiro logon, que eu tenho aqui as informações, a contabilidade de quantas ocorrências eu tive, né? Atividades por domain controller, por endereço IP, então para saber de onde que foi a origem.
A gente consegue ter todo esse tipo de atividades aqui. E outro relatório, né, isso aqui é legal de mostrar, contas que estão logadas em mais de um computador, então, em múltiplos computadores. Então, eu consigo pegar aqui, no meu caso, meu usuário administrator, tem 4 sessões abertas, então ele está no AD logado, está no outro servidor logado, tem mais um outro servidor aqui, e tem outro aqui. Então, imagina se for uma conta de serviço, né? Está atrelado em vários, é normal isso, então eu consigo começar a pegar informações que se a gente trazer lá para aquele ideia da linha do tempo e auditoria, quando que eu vou ter essas informações assim na ponta dos meus dedos para fazer um relatório, gerar esse tipo de informação, né? E aí, melhor, o histórico, né? Eu quero saber dos últimos seis meses. Então, a gente tem aqui as informações também. A gente vem para outros relatórios, como relatórios de logon e logoff, né? Então, a gente pode saber quem está logado agora, né? Quem está logado, saber informações sobre falha de logon interativo, a atividade de logon também, então a gente consegue saber tudo que tá rolando aqui, ó, os acessos, a duração de um logon, quanto tempo ele durou, né? Então aqui a gente tem as informações sobre esse acesso, a atividade, né? Então a gente pode gerar um relatório aqui, agendar ele para executar e saber o work hours dos usuários, quanto que eles estão trabalhando. Aí vem uma série de outros relatórios, né? Aqui com relação a essa parte, com relação à conta de usuários, então a gente pode vir aqui e ver atividades de usuários, então logon, como é que foi feito, via Kerberos, todas as atividades de usuário, as alterações do AD por usuário, então houve uma modificação, foi modificado, as permissões, né, no caso aqui para rodar o serviço, então a gente tem todas essas informações, gerenciamento de OU, então uma OU foi modificada, então ela mudou o nome do valor dela, era comercial BR, passou a ser comercial, então tudo que eu fizer no meu Active Directory, eu vou auditar. Então a gente está passando só alguns relatórios aqui, para a gente dar exemplo. Então, relacionado ao usuário, usuários recentemente criados. Então a gente vem aqui e já sabe quem que foi criado recentemente. Análise de conta bloqueada, grupos. A gente pode vir aqui, né? Já tem os grupos que foram criados, foram modificados. A questão de computadores recentemente criados. Então a gente começa a vir aqui e desbravar aqui todas as informações. Além disso, a gente já tem alguns relatórios, né, do AD voltado aqui a profile, né, do domínio em si. Então a gente pode pegar aqui criação de contas, usuários que foram criados. De novo, a gente já tem essas informações aqui. Então, de uma forma bem estruturada, a gente tem essa informação. Avançando um pouco mais, né, aqui a parte de compliance que a gente comentou. Então, os relatórios que nós temos hoje estão voltados a SOX, a RIPA, PCI e FISMA, GDPR, ISO 27001. Então, já tem alguns relatórios aqui prontos. Então, no caso da ISO 27001, administrativo, as ações administrativas dos usuários. Então, a questão de privilégios, né? Saber o que foi feito aí pelo administrador. A gente consegue pegar todas as informações e tê-las aqui de uma forma simples, direta, tá? E saber. Então, você não fica aqui vendado a nada, você tem sempre as informações do ambiente fácil aqui, tá bom? Então, aqui a primeira parte, onde a gente fala sobre o Active Directory, mas como eu comentei, o AD Audit não é só isso. Através do AD Audit, a gente consegue também fazer a auditoria de file servers, que é aquilo que a gente comentou lá. Tanto para Windows, na parte de cluster Microsoft também, NetApp, MC, etc. E a gente passa a ter uma visão aqui sobre a integridade dos arquivos, né? Então eu posso vir aqui auditar e saber, por exemplo, baseado em usuários, o que foi realizado. Então eu tenho o usuário administrator e o meu usuário Tonimar aqui. Quantidade de ações que eu tive,
total de sucesso, falha. Então, de repente, aqui eu já consigo ter a informação, né? Se eu tivesse feito uma tentativa de acessar uma pasta que eu não tenho acesso, uma falha nesse acesso. Então, ele mostra a quantidade de arquivos que foram lidos, que foram criados, que foram deletados. Então, a gente tem todas essas informações aqui. Opa, o que o Tonimar apagou aqui? Quais os arquivos? Eu já tenho aqui as informações de todas as contas que ele fez. Deixa eu ver a lista dos arquivos. Tem aqui as informações do que foi realizado. Então, tá fácil aqui para a gente ver. Os arquivos criados, então a gente consegue ter esses relatórios também voltado à auditoria. Aí a gente pode vir e explorar isso por servidor. Então, eu posso ver cada um dos servidores, né? Eu posso selecionar aqui qual servidor eu quero visualizar. Eu quero ver o AD, o Lab AD. Então, nesse caso, não teve nenhuma. Então, vamos ver no PMP. Perfeito, aqui eu tenho informações. E aí eu entro em vários pontos aqui, visão por usuário, se o usuário deu um copy-paste, se ele fez um acesso de leitura, o que ele fez, né? Criou o arquivo, modificou o arquivo. Então, tudo isso eu tenho de informações para facilitar e sempre eu vou ter aqui o detalhe do que é feito. Baseado por compartilhamento também, né? Então, para saber por compartilhamento o que eu tenho. Aí eu posso selecionar aqui cada um dos compartilhamentos que eu tenho. O caminho, né? Do PET aqui também. Então, facilita bastante a nossa gestão. E assim também eu tenho aqui informações voltadas à auditoria de arquivos já mais segregada. E não é só isso, né? Como eu falei, entrando na parte de auditoria de servidores, que vem mais assunto aqui. Então, a gente tem a parte do fim, de integridade dos arquivos relacionado aos servidores, né? Aqui no caso a gente não tem nenhum exemplo para mostrar, mas ele apareceria aqui também as informações de arquivos criados relacionados aos objetos que nós tivermos para o fim. E aí eu tenho ações aqui como, por exemplo, a auditoria de USB. Então, arquivos alterados via USB, arquivos modificados, copy-paste, dispositivos removíveis plugados. Então, ele vai pegar aqui, vai listar para a gente. E o nosso Desktop Lab, aqui a nossa máquina, possui alguns devices plugados aqui nele. Então, tudo que está ligado aqui. Tem uma televisão de 55 nele aqui da Samsung, tem um monitor genérico, um fax, um note. Então, tem uma série de recursos aqui removíveis conectados nesse meu recurso. Então, eu consigo auditar todos esses pontos. Auditar jobs de impressão, também eu consigo fazer isso. Então, vem aqui e configuro, né, para impressão. E aí um ponto principal que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que é onde mora o perigo, né? E também existem aqui alguns mitos, que é com relação ao PowerShell. Eu sempre comento em toda apresentação que a gente fala sobre o AD Audit, sobre esse ponto aqui de auditoria do Active Directory e o PowerShell. Porque um usuário simples, ele consegue realizar ações no PowerShell, como ver os grupos de usuários que fazem parte de determinado grupo, e fazer uma ação. Então, a gente precisa auditar esses campos aqui também, nessas informações do PowerShell, para saber o que está rolando no meu ambiente, se ele está seguro ou não. Como, por exemplo, os processos, né, do PowerShell e também os scripts executados, né? A gente tem aqui, por exemplo, a gente teve ontem aqui alguns scripts que a gente executou aqui, por exemplo, com o usuário administrador, onde eu dei um comando para saber a informação de grupos, né, de members group do AD. Então, eu rodei no PowerShell esse comando e ele poderia, né, gerar aí um resultado no meu PowerShell e fazer e o pessoal nem saber que eu executei esse comando. Então, eu preciso auditar essas ações, tanto dos servidores, quanto das minhas estações de trabalho. Para quê? Para, se ocorrer algum caso, eu conseguir remediar esse tipo de ações. Então, aqui a gente pode vir aqui, ver todos os detalhes, né, do que foi executado. A gente tem alguns
rodando agora, nesse momento aqui, só para simplificar. Então, a gente deixou consumindo várias ações aqui para demonstrar para vocês. E está em tempo real. Então, ele executou aqui às 9h22. Foi a última hora que eu tive um evento, né, de PowerShell, de script. Aqui eu tenho essa auditoria rodando também. E aqui, é claro, a parte de módulo, né, rodando também. Então, muito utilizado, né, para quem utiliza, por exemplo, o Office 365. E aí precisa instalar o módulo do Microsoft Online, por exemplo. E aí a gente tem uma solução, se você entrar nesses GitHub da vida, você consegue buscar um spray de ataque aí, que na verdade seria para fazer um teste, né? Mas a gente pode usar para outros fins também. Então imagina, o usuário ele deu um get nos usuários do AD, coletou todas as informações dos usuários que têm privilégio de administrador, aí ele usa esse programinha aí do spray online, Microsoft Online, faz a verificação ali, roda, executa um módulo e descobre a senha de um usuário, de repente, porque eu tenho uma senha implementada que não está segura. Então, como é que eu consigo monitorar esse tipo de ações no meu ambiente? Então, é uma forma que a gente tem de garantir que isso não ocorra e remediar, é utilizando o AD Audit e monitorando essas questões do PowerShell. Eu vou mostrar para vocês essa parte aqui na sequência. Então, continuando aqui, a gente tem outras ações, né, como, por exemplo, local, logon e logoff. Então, as falhas de logon e logoff local que eu tiver. Atividade do usuário conectado com o serviço, gateway, credencial, violação de credencial. Então, a gente consegue ter várias informações aqui adicionais também. E, relacionado ao usuário local, a gente consegue vir aqui também, por exemplo, e selecionar o computador que eu quero. Por exemplo, eu tenho esse meu computador aqui, o Desklab, e ver que eu criei alguns usuários recentemente local nessa minha máquina. Então, tem as informações aqui. Entendeu? Então, quem criou, como criou. Então, a gente tem todas essas informações por aqui. Modificações também. Né? A questão de grupos que foi alterado. Então, vamos pegar aqui de novo esse meu desktop e mostrar grupos que foram adicionados. Então, o meu usuário, Tonimar aqui, ele fez uma alteração. Então, peguei o usuário, né? Aqui, joguei dentro de um grupo, a conta aqui do Tonimar, coloquei o Tonimar como domain admin local, aqui como administrador local, na verdade. Então, todas essas ações eu consigo auditar e rastrear por aqui. Fazer o tracking de processos, da instalação de um serviço, por exemplo. Então, tudo isso eu tenho aqui. Agora, a pergunta para vocês aí, deixar até no bate-papo, quem quiser responder, como é que a gente faz isso de forma manual, né? Esse é o grande mistério, né? Como é que a gente consegue ter esse volume de informações nas mãos, trabalhando de forma manual com o que o próprio Windows nos oferece. Fica um pouco difícil de você ter. Então, a gente vem aqui, né? Parte do Analytics também, que é um outro ponto importante para mostrar para a gente o comportamento não comum, né, que não está em conformidade. Então, a gente consegue ter essas informações aqui também. Então, a gente vem aqui, tem as informações sobre ações usuais, por exemplo, atividade... Vou pegar por usuário aqui. Atividades do usuário que não estão dentro de um padrão, né? Então, como eu comentei, é um volume alto de arquivos que ele abriu, volume que ele removeu. Então, tudo isso a gente consegue pegar de informação. Um clássico, né? Aqui de informação. O primeiro logon, o primeiro acesso a um recurso. Então, ele vai mostrar para a gente que a primeira vez que você acessa um recurso X, preciso documentar isso aqui, né? Ter essa auditoria para apresentar para a gente essas informações e tudo mais. E aqui informações sobre logons, um volume excessivo, né, de acesso. Então, a gente tem aquelas contas que eu criei aqui estranhas, né, só para a gente ter as informações.
a gente teve aqui mais de 10 acessos num horário específico, quando não era esse horário. Opa, quero ver detalhes. Então, a gente vem aqui ver as informações sobre as contas que tiveram aí uma tentativa de acesso nesse período. Então, aí entra, né, inteligência artificial, machine learning, para dar essas informações também. Então, pensa, vamos lá se colocar no lugar do administrador aí, da pessoa de segurança que tem que coletar essas informações. Vou entrar no meu domain controller, aí já surge um problema, né? Quantos domain controllers eu possuo na minha empresa? 1, 2, 3, 4. Né, as filiais que eu possuo, como é que eu fico nesse gerenciamento? Vamos pegar que a gente tem só um, vamos simplificar. Aí eu vou lá, gero um script para coletar as informações daquele momento, aí eu transformo no CSV, para depois jogar, transformar no Excel, e, enfim, sei lá como é que eu vou trabalhar esses dados. Nesse período que eu estou trabalhando nessas informações, o que já rolou por detrás, né? E que já passou de informações que eu precisaria ter para realmente ter um monitoramento contínuo e poder auditar de uma forma eficiente o meu ambiente. Já passou aí muita água por debaixo dessa ponte, né? Então a gente perdeu as informações. Então aqui eu consigo ter essas informações para auditoria. E aí, claro, entra a parte dos alertas que a gente comentou. Então a gente tem alguns alertas que a gente já acabou criando, um de demonstração, que foi justamente sobre o usuário que fez tentativa de logon excessiva durante um período. Né? Então aqui a gente criou um alerta, né, com a severidade de atenção. Então eu tenho aqui a origem foi o Desk Lab que a gente tem aqui, qual foi o horário, e aí essa conta, a hacker, tentou fazer o logon, peraí que eu não queria mostrar isso agora não, fez o logo, tentou fazer o logon pelo computador aqui, né, teve falha, e aí eu tenho as informações, opa, deixa eu ver. Aí eu tenho a minha contabilidade, que são o quê? Meus 5 acessos num período de 1 minuto, que é o que a gente tem aqui no nosso threshold. Então eu tenho as informações. Quem, quando, né? O tipo de ação, o cliente que foi realizado e o nome da máquina aqui. Então eu tenho o IP e o nome da máquina. Então, como é que a gente faz isso? Vamos vir aqui e modificar. A gente vai editar aqui esse caso em específico para mostrar para vocês. Então aqui a gente colocou o nome, né? Que a gente tem demonstração. Aqui a severidade que a gente quer. Poderia ser crítico. E aí aqui eu trabalho em cima de relatórios. Então eu posso vir aqui, vou tirar esse relatório só para mostrar para vocês. E vou adicionar. Então aqui eu tenho meu domínio, que eu posso selecionar. Qual a categoria dos relatórios eu quero. Então a gente pode pegar aqui e vir trabalhar em cima de algum deles, né? De repente um ataque de replay aqui foi detectado, política, acesso. Então a gente vem aqui e vai selecionar qual que a gente quer. Então tem uma enormidade de relatórios aqui para a gente ser notificado, trabalhar e tudo mais. E claro, né? Você pode criar relatórios e colocar aqui também na nossa lista. Então a gente pode vir aqui, não sei de cabeça, deixa eu pegar uma guia aqui sobre logon aqui. Todos os logons, não, logon e logoff. Aí eu tenho aqui os acessos, acesso privilegiado, o que eu quero. Então as falhas de logon aqui, então a gente pode vir, selecionar. Se eu quiser selecionar mais um outro aqui também, eu posso ter as informações e trabalhar aqui com o threshold. Nesse caso, a gente colocou 5 eventos no período de 1 minuto e para o mesmo usuário. Então, eu posso colocar uma variável que eu quiser aqui também e mudar esse meu relatório, né? Essa minha criação do alerta. Além disso, eu posso selecionar quando que eu vou executar, posso especificar um tempo, se esse é um relatório, né? Se esse é um alerta que eu quero ser notificado durante o meu horário comercial ou fora dele, ou não, né? Ou 24 horas. E se eu quero criar um filtro também, né? Então eu posso filtrar. De repente, eu quero monitorar esse tipo de ação, mas eu quero pegar para um usuário específico. Então, por exemplo, meu usuário administrator, esse usuário que também é um admin.
A gente pode selecionar alguns usuários aqui em específico. Pegar o da Naya também, que é meio suspeito aqui, tem que tomar cuidado com ele. Então a gente vai ter aqui, para esses 3 usuários, se ocorrer algo nesse sentido, ele vai me alertar. E claro, né, não só alertar, eu posso notificar por e-mail pessoal, né, do time, colocar aqui o assunto, configurar as informações, o link aqui para acessar, etc. Também por SMS, ou também adicionar um script para fazer alguma atividade. De repente, estão tentando acessar um determinado servidor. Será que eu vou fazer um shutdown nele, remoto? Vou desligar, né? Vou bloquear a conta já de prevenção. Então, em vez do pessoal descobrir a senha, que tentou 5 vezes o mesmo usuário e está dando alguma coisa ali, eu vou fazer o quê? Vou desabilitar o meu usuário. Então, eu posso criar um script, colocar aqui as variáveis que eu quero, as informações, né, para esse meu alerta, e rodo o script para ser notificado. E aí eu tenho outros relatórios, né, como, por exemplo, aqui a parte de LGPD. Você pode criar, no caso de acesso não permitido a dados, a compartilhamentos sensíveis, né? Então, imagina, você tem um compartilhamento sensível na sua empresa, você tem aqui as informações, gera aí o acesso, se quiser trabalhar um threshold ou não, cria e é notificado com as informações também. Então, é bem simples de criar esses alertas. A ferramenta já vem com uma série de relatórios e alertas prontos, né, que a gente tem aqui nos profiles, tem de GDPR, tem uma série de escalonamento aqui, ó, de privilégio, a gente tem essas informações. Então, facilita bastante. Então, a gente tem aqui os alertas, um período de 24 horas, tudo que foi realizado, o shutdown que foi realizado ontem, falha de logon do administrator ontem também à noite, tudo que rolou aqui de alertas, a gente tem as informações, né? E aí eu tenho as notificações do meu ambiente. Então, uma forma bem simples aí da gente auditar e ter controle sobre o nosso ambiente. E claro, né, na tela inicial a gente já tem as informações sobre os alertas também. Perfeito, pessoal? Bom, o que a gente tinha para mostrar hoje relacionado ao AD Audit era esses pontos. Aqui a gente tem o restante da apresentação, né, onde a gente deixa aqui explicado também na apresentação sobre a questão de rastreio das informações, sobre identificar e proteger o acesso privilegiado, né, as informações aqui das ações, como que é realizado. Aqui a parte de grupos também, né, de saber os grupos que eu tenho, os valores de antes e de depois. Então, a gente tem todas essas informações que podem ser auditadas e, claro, né, descomplicar a auditoria do ambiente do Active Director na sua empresa. Então, essa é uma ferramenta que, instalada em instantes, você já tem aí a visão do seu ambiente na palma da mão. Perfeito? Bom, agradecer a todos. Pedir desculpa pelo imprevisto aí da conexão do Fernando, que acho que agora ela deu uma normalizada ali, mas a gente conseguiu tocar aqui. E a gente fica aberto aqui para as perguntas que vocês tiverem aí com relação à solução, como é que a gente pode ajudar vocês. Tá bom? Podem perguntar à vontade. Enquanto o pessoal, vocês estão pensando aí nas perguntas, voltar aqui um pouco na ferramenta, tá? Na parte de administração dela. Então é bem tranquila, né? Eu tenho aqui a parte de configurar os domínios que eu vou ter. Já tem aqui uma configuração automatizada, para basta clicar na parte aqui de auditoria, né, para ativar a política. Ele já vai no Domain Controller, né, fazer essa configuração, para fazer a configuração e liberar a auditoria. Então, a gente tem aqui as informações, né,
sobre o computador, a adição dos computadores membros, né, que você vai fazer também essa gestão. E aí você pode até especificar, né, se você quer em tempo real, ou setar um intervalo de tempo que você quer que esse computador em específico seja verificado, né? Então, no caso, a cada 2 horas, ele vai fazer o get das informações e atualizar para a gente. Então, de repente, não é um servidor crítico, eu vou fixar um outro intervalo, vou trabalhar. Então, a ferramenta permite esse tipo de configuração também. A gente tem aqui também as informações. Aqui no caso, eu tenho um computador em tempo real, que é o que a gente usa, e 2 que estão, na verdade, desligados, mas estão aqui só como exemplo para fazer um período aí de 3 horas das informações. Então, a gente tem toda essa parte de configurações também para fazer a parte do fim que a gente comentou, né? A gente pode colocar aqui os arquivos, o que a gente quer excluir da auditoria, né? Quais member servers a gente vai ter, tudo mais. Então, é bem simples a configuração também para ser feita. Perfeito? Então, pessoal, perguntas, fiquem à vontade aí para a gente ajudá-los aí a responder aí. Se também não tiver dúvida, vou entender que a ferramenta é bem simples e não dá para ter nenhuma dúvida com relação à utilização dela. Pessoal, agradecemos enormemente aí a participação de vocês novamente nessa segunda edição, na segunda sessão. Deixar o convite aí, não perca, na próxima terça-feira a gente volta aí no mesmo horário para dar continuidade ao terceiro dia de Masterclass sobre AD Solutions, ok? Obrigado a todos, se cuidem e até a próxima. Obrigado, Fernando.